Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O que é a fé? Os antigos escritores, que eram sumamente sensatos, pois vocês deverão ter notado que os livros que foram escritos há uns 200 anos pelos velhos puritanos têm mais sentido em uma só linha do que se encontra em uma página inteira de nossos livros atuais. E contém mais sentido em uma só página que todo o sentido que se possa encontrar em um volume inteiro de nossa teologia atual. Os antigos escritores nos dizem que a fé se compõe de 3 elementos. Primeiro, conhecimento. Segundo, aceitação. E depois, confiança. Ou seja, apropriar-se do conhecimento ao qual lhe damos nossa aceitação e o fazemos nosso ao confiar nele. Então comecemos pelo princípio. O primeiro elemento da fé é o conhecimento. Um homem não pode crer no que não conhece. Esse é algo claro e evidente. Se eu não escutei nada acerca de algo por toda a minha vida e não o conheço, não posso crê-lo. E contudo, há algumas pessoas que têm uma fé como a do mineiro em uma mina de carvão que, quando lhe perguntaram no que ele cria, respondeu: eu creio no que crê a igreja. E o que crê a igreja? O mineiro respondeu: a igreja crê no que eu creio. Por favor, me diga, o que creem você e a igreja? Nós dois cremos no mesmo. Este homem não crê em nada, exceto que a igreja estava certa, mas em que ele não podia dizer. É inútil que um homem afirme: sou crente e, contudo, não saiba em que crê. Eu conheci a pessoas assim. Um sermão foi violentamente pregado a deixar os nervos à flor da pele. O pregador clamou: creiam, creiam, creiam. E as pessoas rapidamente colocam na cabeça que eram crentes e saíram da igreja dizendo: sou crente. E pergunte-se a eles: diga-me, em que creis? Não poderiam dar uma razão da esperança que há neles. Eles creem que têm a intenção de ir à igreja no próximo domingo. Pretendem unirem-se a esse tipo de gente. Pretendem cantar com muita emoção e ter delírios maravilhosos. Como consequência de tudo isso, acreditam que serão salvos, mas não podem dizer no que é que creem, pois não creio na fé de ninguém a menos que ele conheça o que crê. Se ele diz eu creio e não sabe no que crê, como pode ser essa uma fé verdadeira? O apóstolo disse: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Para que haja uma fé verdadeira, é necessário que o homem saiba algo da Bíblia. Ouçam-me, essa é uma época em que não se valoriza mais a Bíblia como antes. Há uns 100 anos, o mundo estava saturado de intolerância, crueldade e superstição. A humanidade sempre corre de um extremo a outro, e agora temos ido ao outro extremo. Naquela época, dizia-se: só uma fé, como eu digo, é a verdadeira. Sufoquemos todas as demais por meio do tormento e da espada. Agora se diz: não importa que nossos credos se contradigam, todos são válidos. Se usássemos o bom senso, saberíamos que isto não é assim. Mas alguns respondem: tal e tal doutrina não deve ser pregada e não deve ser crida. Então, meu amigo, se não necessita ser pregada, não necessitava ser revelada. Você despreza a sabedoria de Deus quando afirma que uma doutrina não é necessária, pois isso equivale a dizer que Deus revelou algo que não é necessário, e Deus não seria tão sábio fazendo quer seja mais do que necessário ou menos do necessário. Nós cremos que os homens devem estudar toda a doutrina que vem da palavra de Deus e que sua fé deve ser baseada na totalidade das Escrituras Sagradas, especialmente em tudo relativo à pessoa do nosso sempre bendito Redentor. Deve existir certo grau de conhecimento antes de que possa haver fé. Esquadrinhas as Escrituras, pois, porque nelas julgais ter vida eterna, e são elas que dão testemunho de Cristo. Como resultado de esquadrinhar e ler, vem o conhecimento, e pelo conhecimento vem a fé, e pela fé a salvação. 2. Mas um homem pode saber algo e, contudo, pode não ter fé. Pode saber algo e não crer nele. Por conseguinte, o consentimento deve acompanhar a fé. Isto é, devemos crer no que conhecemos e ter a certeza que é a verdade de Deus. Agora, para ter fé,
não só basta que eu leia as Escrituras e as entenda, mas devo recebê-las em minha alma como a própria verdade do Deus vivente. E com devoção e com todo o meu coração, devo receber todas as Escrituras como inspiradas pelo Altíssimo, contendo toda a doutrina que Ele requer que eu creia para a minha salvação. Não está permitido dividir as Escrituras e crer somente naquilo que te pareça bem. Não se lhe permite crer nas Escrituras pela metade, pois se fazes isso de propósito, não tens a fé que unicamente vê a Cristo. A fé verdadeira dá seu total consentimento às Escrituras. Pega uma página e diz: não importa o que se encontre nessa página, eu creio nela. Passa ao seguinte capítulo e diz: aqui há algumas coisas difíceis de entender que os indoutos e os inconstantes distorcem, tal como fazem com o resto das Escrituras, para a sua perdição. Mas por mais difíceis que sejam, eu creio nelas. Considere a Trindade. Não podem entender a Trindade em unidade, mas crê nela. Vê o sacrifício da expiação. Há algo difícil nesse conceito, mas crê nele. E seja o que for que esteja contido na revelação, beije este livro com devoção e diga: eu o amo todo. Dou meu pleno, sincero e livre consentimento a cada uma de suas palavras. Seja uma ameaça ou uma promessa, um provérbio, um preceito ou uma bênção. Como tudo é a palavra de Deus, tudo é absolutamente verdadeiro. Isso é o que eu creio. Todo aquele que queira ser salvo deve conhecer as Escrituras e deve dar-lhes seu total consentimento. 3. Mas o homem pode ter tudo isso e, contudo, não ter a fé verdadeira. Pois o principal da fé está no terceiro elemento, ou seja, na confiança na verdade. Não somente em crer nela, mas em fazê-la nossa e descansar nela para a nossa salvação. Repousar na palavra era a palavra que utilizavam os velhos pregadores. Compreenderás esta palavra apoiando-se nela, dizendo: esta é a verdade, a ela confio minha salvação. Agora, a fé verdadeira, em sua essência mesma, se baseia nisto, em apoiar-se em Cristo. Não me salvará se somente sei que Cristo é um Salvador, mas me salvará se confio nele para que seja meu Salvador. Não serei livrado da ira vindoura crendo que sua expiação é suficiente, mas serei salvo quando faça dessa expiação minha confiança, meu refúgio e meu tudo. A essência da fé está nisso, colocar-se sobre a promessa. O salva-vidas que permanece a bordo de um barco não pode ser um instrumento de salvação do homem que está se afogando, nem tampouco a convicção que o salva-vidas é um excelente e efetivo ajudador pode salvá-lo. Não, é necessário que ele o tenha ao redor dos seus lombos ou em suas mãos. De outra maneira, se afogará. Para utilizar um velho e conhecido exemplo, suponhamos que no aposento mais alto de uma casa está acontecendo um incêndio. As pessoas se amontoam na rua. Uma pessoa se encontra na habitação que está em chamas. Como escapará? Não pode saltar para baixo. Morreria de imediato. Um homem forte exclama: salta em meus braços. Uma parte da fé é crer que o homem está ali, e outra parte da fé é crer que o homem é suficientemente forte para segurá-lo. Mas a essência da fé está em atirar-se nos braços deste homem. Essa é a prova da fé e sua verdadeira essência. Esta é a fé que salva. E sem importar quão ímpia tenha sido sua vida até agora, esta fé, se lhe é dada neste momento, apagará todos os teus pecados, mudará a sua natureza e te fará um homem novo em Cristo Jesus. Lhe conduzirá a viver uma vida santa e fará sua salvação eterna tão segura como se um anjo lhe levasse agora em suas resplandecentes asas e lhe transportasse de imediato ao céu. Você tem esta fé? Esta é uma pergunta de suma importância, pois enquanto que com fé os homens são salvos, sem fé são condenados. Como disse o grande puritano Thomas Brooks em um dos seus admiráveis trabalhos, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ainda que seus pecados sejam muitos. Mas aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo será condenado, ainda que seus pecados sejam poucos. Você tem fé? Pois o texto declara: sem fé é impossível agradar a Deus.